Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E, quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração, onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. Ele havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. O Senhor Deus fez com que Hadade se virasse contra Salomão. Hadade era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joabe, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali 6 meses, e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Hadade e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Hadade ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Parã, onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com Faraó, rei daquele país. Este deu a Hadade um pedaço de terra e uma casa, e lhe forneceu comida. Hadade ganhou a amizade do rei, e ele lhe deu sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis, em casamento. A esposa de Hadade deu à luz um filho, chamado Genubate, que foi criado pela rainha no palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia no Egito,
Hadade ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto. Então disse ao rei: Deixe que eu volte para minha terra. Por que você quer voltar? Será que aqui está lhe faltando alguma coisa? E por isso você quer voltar para sua terra? Não me falta nada, mas deixe-me ir. Então Hadade voltou para sua terra. E, como rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. Deus também fez com que Rezon, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei Hadadezer, de Zoba, e tinha se tornado chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadadezer e matou os sírios que eram aliados dele. Rezon e os seus homens foram morar em Damasco, e ali eles o fizeram rei da Síria. Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era o oficial de Salomão, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz, e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aías, de Siló, se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aías tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: Eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros: Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido. Ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo. Vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão, eu tomarei o reino e darei a você 10 tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como o lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você.
Eu farei com que você seja o rei de Israel. E, como fiz com Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, os seus atos e a sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Leitura complementar. Profetas e Reis, capítulo 4. Resultados da transgressão. Dentre as principais causas que levaram Salomão à extravagância e opressão, destaca-se o seu fracasso em manter e alimentar o espírito de abnegação. Quando ao pé do Sinai, Moisés expôs ao povo a ordem divina: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." A resposta dos israelitas foi acompanhada de oferendas apropriadas. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram ofertas. Para a construção do santuário foram necessários grandes e intensos preparativos. Vasta quantidade do mais caro e precioso material fora requerida. Mas o Senhor só aceitou ofertas voluntárias. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Foi a ordem repetida por Moisés à congregação. Devoção a Deus e espírito de sacrifício foram os primeiros requisitos na preparação de um lugar de habitação para o Altíssimo. Um convite semelhante ao espírito de abnegação foi feito quando Davi pôs sobre Salomão a responsabilidade da construção do templo. À multidão reunida, ele fez a pergunta: "Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor?" 1 Crônicas, capítulo 29, verso 5. Este convite à consagração e espírito voluntário devia ter sido sempre conservado em mente por aqueles que tinham interesse na ereção do templo. Para a construção do tabernáculo do deserto, homens escolhidos foram dotados por Deus com sabedoria e habilidade especiais. Disse Moisés aos filhos de Israel: "Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros. A ele e a Oliabe, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, e a do tecelão, fazendo toda a obra. Assim obraram Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência." Êxodo capítulo 35, versos 30 a 35, e Êxodo capítulo 36, verso 1. Inteligências celestiais cooperavam com os artífices a quem o próprio Deus havia escolhido. Os descendentes desses homens herdaram em grande medida os talentos conferidos aos seus progenitores. Por algum tempo, esses homens de Judá e Dan conservaram-se humildes e altruístas, mas gradualmente, quase imperceptivelmente, perderam seu apego a Deus e o desejo de servi-lo altruisticamente. Pediam um salário cada vez mais alto por seus serviços, em virtude de sua superior habilidade como mestres das mais finas artes.
Em alguns casos, suas exigências eram satisfeitas, mas a maioria das vezes empregavam-se nas nações circunvizinhas. Em lugar do nobre espírito de abnegação que havia enchido o coração de seus ilustres ancestrais, abrigaram um espírito de cobiça, de ganância por ganhos cada vez maiores. Para que seus desejos egoísticos fossem satisfeitos, usaram no serviço de reis pagãos a habilidade que Deus lhes dera, e emprestaram seus talentos para a execução de obras que eram uma desonra para o seu Criador. Foi entre esses homens que Salomão procurou um mestre de obras que superintendesse a construção do templo sobre o monte de Moriá. Minuciosas especificações, por escrito, referente a cada parte da estrutura sagrada, haviam sido confiadas ao rei. E ele poderia ter esperado com fé em que Deus proveria auxiliares consagrados, a quem seria outorgada a habilidade especial para fazer com precisão a obra requerida. Mas Salomão perdeu de vista esta oportunidade de exercitar fé em Deus. Solicitou ao rei de Tiro um homem sábio para trabalhar em ouro e em prata, e em bronze e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar em burril, juntamente com sábios, em Judá e em Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 2, verso 7. O rei fenício respondeu enviando Irão-Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. 2 Crônicas, capítulo 2, verso 14. Irão-Abiú era descendente pela linhagem materna de Aholiabe, a quem centenas de anos antes Deus havia dado sabedoria especial para a construção do tabernáculo. Assim, à testa do grupo de artífices de Salomão foi colocado um homem cujos esforços não eram impulsionados pelo desejo altruísta de prestar serviço a Deus. Ele servia ao Deus deste mundo, Mamon. Todas as fibras de seu ser estavam entretecidas com os princípios do egoísmo. Dada esta habilidade pouco comum, Irão-Abiú exigiu grandes salários. Gradualmente, os princípios errôneos que ele acariciava vieram a ser aceitos por seus companheiros. Ao trabalharem com ele dia após dia, renderam-se à inclinação de comparar seu salário com o deles e começaram a perder de vista a santidade do caráter de sua obra. Abandonou-os o espírito de abnegação e, em seu lugar, introduziu-se o espírito de cobiça. O resultado foi uma demanda por salários mais altos, o que lhes foi concedido. As funestas influências assim postas em operação permearam todos os ramos do serviço do Senhor e se estenderam através do reino. Os elevados salários requeridos e recebidos deram a muitos uma oportunidade para se entregarem ao luxo e extravagância. O pobre foi oprimido pelo rico. O espírito de abnegação quase se perdeu. No vasto alcance dos efeitos destas influências, pode-se descobrir uma das principais causas da terrível apostasia daquele que fora uma vez chamado o mais sábio dos mortais. O agudo contraste entre o espírito e motivos do povo que construiu o tabernáculo no deserto e o dos que se ocupavam na construção do templo de Salomão encerra uma lição de profundo significado. O egoísmo que caracterizou os construtores do Templo de Salomão encontra seu paralelo hoje no egoísmo que domina no mundo. O espírito de cobiça, de luta por posições mais altas e mais altos salários é predominante. O serviço voluntário e a deleitável abnegação dos obreiros do tabernáculo raramente se encontram. Mas este é o único espírito que deve atuar nos seguidores de Jesus. Nosso Divino Mestre deu o exemplo de como devem seus discípulos trabalhar. Aqueles a quem ordenou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não ofereceu ele qualquer soma estatuída em paga de seus serviços. Eles deviam compartilhar com ele da abnegação e sacrifício. Não é pelo salário que recebemos que devemos trabalhar. O motivo que nos dispõe ao trabalho por Deus não deve ter em si coisa alguma que lembre serviço a si próprio. Abnegada devoção e espírito de sacrifício têm sido e serão sempre o primeiro requisito do serviço aceitável. Nosso Senhor e Mestre deseja que nenhum fio de egoísmo seja entretecido em sua obra.
A nossos esforços devemos acrescentar o tato e habilidade, e precisão e sabedoria que o Deus da perfeição exigiu dos construtores do santuário terrestre. Contudo, em todos os nossos labores devemos lembrar que os maiores talentos e os mais esplêndidos serviços são aceitáveis somente quando o eu é posto sobre o altar para consumir-se como um sacrifício vivo. Outro afastamento dos retos princípios que finalmente levou à queda ao rei de Israel foi o render-se à tentação de tomar para si a glória que pertence a Deus somente. Desde o momento em que Salomão recebeu o encargo de construir o templo até que o mesmo ficou pronto, seu manifesto propósito foi edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 7. Este propósito foi plenamente reconhecido perante as hostes de Israel reunidas por ocasião da dedicação do templo. Em sua oração, o rei reconheceu o que Jeová havia dito: "O meu nome estará ali." 1 Reis, capítulo 8, verso 29. Uma das partes mais tocantes da oração dedicatória de Salomão foi sua súplica a Deus pelos estrangeiros que viessem dos países distantes para aprenderem mais daquele cuja fama tinha sido amplamente espalhada entre as nações. "Porque ouvirão do teu grande nome", o rei expressou, "e da tua forte mão e do teu braço estendido." Em favor de cada um desses adoradores estrangeiros, Salomão havia suplicado: "Ouve tu e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado." 1 Reis, capítulo 8, versos 42 e 43. Ao encerramento do serviço, Salomão exortava Israel a ser fiel e leal a Deus, para que todos os povos da terra soubessem, disse ele, que o Senhor é Deus e que não há outro. 1 Reis, capítulo 8, verso 60. Alguém maior que Salomão fora o planejador do templo, e sabedoria e a glória de Deus estavam ali reveladas. Os que desconheciam este fato naturalmente admiravam e louvavam Salomão como o arquiteto e construtor, mas o rei recusava qualquer honra para este projeto e construção. Assim foi quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão. Ouvindo de sua sabedoria e do magnificente templo que ele havia construído, ela se determinou prová-lo por enigmas e ver por si mesma suas famosas obras. Assistida por uma comitiva de servos e com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, ela fez a longa viagem para Jerusalém. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Ela falou-lhe dos mistérios da natureza. E Salomão ensinou-lhe a respeito do Deus da natureza, o grande Criador que habita no mais alto céu e domina sobre todos. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei, que não lhe declarasse. 1 Reis, capítulo 10, versos 1 a 3. 2 Crônicas, capítulo 9, versos 1 e 2. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, não houve mais espírito nela. Foi verdade, reconheceu, a palavra que eu vi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. 1 Reis, capítulo 10, versos 4 a 8. 2 Crônicas, capítulo 9, versos 3 a 6. No final de sua visita, a rainha havia sido tão completamente instruída por Salomão quanto a fonte de sua sabedoria e prosperidade que foi constrangida, não a exaltar o agente humano, mas a exclamar: Bendito seja o Senhor teu Deus, que te teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel. Porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei,
para fazeres juízo e justiça. 1 Reis, capítulo 10, verso 9. Esta a impressão que Deus designara fosse feita sobre todos os povos. E quando todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, para ouvirem a sua sabedoria, que Deus lhe dera no seu coração, Salomão por algum tempo honrou a Deus reverentemente, indicando-lhes o Criador dos céus e da terra, o soberano do universo, o todo sábio. Houvesse Salomão continuado em humildade de espírito, ao volver a atenção dos homens de si para aquele que lhe dera sabedoria e riqueza e honra, que história teria sido a sua? Mas, conquanto a pena da inspiração registre suas virtudes, dá também fiel testemunho da sua queda. Elevado ao pináculo da grandeza, cercado com dádivas da fortuna, Salomão sentiu-se aturdido, perdeu o equilíbrio e caiu. Constantemente exaltado pelos homens do mundo, foi finalmente inábil para resistir à lisonja de que era alvo. A sabedoria que lhe fora confiada para que glorificasse ao doador encheu de orgulho. Permitiu finalmente que os homens falassem de si como do mais digno de louvor pelo inigualável esplendor do edifício planejado e construído para honrar o nome do Senhor Deus de Israel. Assim foi que o templo de Jeová veio a ser conhecido através das nações como o Templo de Salomão. O agente humano tinha tomado para si a glória que pertencia ao que mais alto é do que os altos. Eclesiastes capítulo 5, verso 8. Mesmo até o dia de hoje, o templo que Salomão declarou, pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei, é mais frequentemente mencionado não como o templo de Jeová, mas como o templo de Salomão. Não pode o homem mostrar maior fraqueza que permitir se lhe atribua a honra por dons que são outorgados pelo céu. O verdadeiro cristão fará com que Deus seja o primeiro, o último e o melhor em tudo. Nenhum ambicioso motivo logrará arrefecer seu amor por Deus. Firmemente, perseverantemente, fará que advenha honra a seu Pai Celestial. É quando somos fiéis em exaltar o nome de Deus que nossos impulsos são postos sob a divina supervisão e somos capacitados a desenvolver faculdades espirituais e intelectuais. Jesus, o Divino Mestre, sempre exaltou o nome de seu Pai Celestial. Ele ensinou seus discípulos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. São Mateus capítulo 6, verso 9. E eles não deviam esquecer de reconhecer: tua é a glória. Tão cuidadoso foi o grande médico em desviar a atenção de si mesmo para a fonte de seu poder, que a maravilhada multidão, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, não glorificavam a ele, mas glorificavam o Deus de Israel. São Mateus capítulo 15, verso 31. Na maravilhosa oração que fez pouco antes de sua crucifixão, Cristo declarou: Eu glorifiquei-te na terra, glorifica teu filho, suplicou, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. São João capítulo 17, versos 1, 4, 25 e 26. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. A introdução de princípios tendentes a afastar do espírito de sacrifício para o de glorificação própria foi ainda mais acompanhada por outra grosseira perversão do plano divino para Israel. Deus havia designado que seu povo fosse a luz do mundo.
Deles devia refletir a glória de sua lei como revelada na sua prática. Para a concretização desse propósito, fizera ele que sua nação escolhida ocupasse uma posição estratégica entre as nações da terra. Nos dias de Salomão, o reino de Israel se estendera desde Amate ao norte até o Egito ao sul e do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates. Através deste território corriam muitas vias naturais do mundo comercial, e as caravanas das terras distantes transpunham-nas constantemente. Assim foi dada a Salomão e a seu povo oportunidade para revelar aos homens de todas as nações o caráter do Rei dos Reis e ensinar-lhes reverência e obediência a ele. A todo mundo devia ser dado este conhecimento. Mediante o ensino contido nas ofertas sacrificais, Cristo devia ser exaltado perante as nações para que todo o que desejasse pudesse viver. Colocado como cabeça de uma nação que fora posta como um farol de luz para as nações ao redor, Salomão devia ter usado a sabedoria que Deus lhe dera e o poder de influência na organização e direção de um grande movimento para a iluminação dos que viviam na ignorância de Deus e sua verdade. Assim, multidões teriam sido ganhas para a obediência aos divinos preceitos. Israel teria ficado a salvo dos males praticados pelos pagãos e o Senhor da Glória teria sido grandemente honrado. Mas Salomão perdeu de vista este alto propósito. Deixou de usar suas esplêndidas oportunidades para a iluminação dos que estavam continuamente passando através de seu território ou estacionando nas principais cidades. O espírito missionário que Deus implantara no coração de Salomão e de todos os verdadeiros israelitas fora suplantado pelo espírito de comercialismo. As oportunidades propiciadas pelo contato com muitas nações foram usadas para a exaltação pessoal. Salomão procurou fortalecer publicamente sua posição, construindo cidades fortificadas nas passagens comerciais. Reconstruiu Gezer, próximo de Jope, que ficava ao longo da estrada entre Egito e Síria, Bet-Horon, ao oeste de Jerusalém, dominando as passagens da estrada que ia do interior de Judá a Gezer e a costa do mar. Megido, situada na estrada das caravanas de Damasco para o Egito e de Jerusalém para o norte, e Tadmor, no deserto, ao longo da rota das caravanas do Oriente. Todas estas cidades foram poderosamente fortificadas. As vantagens comerciais de uma passagem nas cabeceiras do Mar Vermelho foram ampliadas pela construção de naus em Ezion-Geber, na Praia do Mar, na terra de Edom. Marinheiros treinados de Tiro, com os servos de Salomão, conduziam esses navios nas viagens para Ofir e traziam de Ofir muitíssima madeira de sândalo e pedras preciosas. Os rendimentos do rei e de muitos de seus súditos foram grandemente aumentados, mas a que preço? Por causa da ambição e curteza de vistas daqueles a quem tinham sido confiados os oráculos de Deus, as incontáveis multidões que apinhavam as vias de transporte se permitiu que permanecessem na ignorância de Jeová. Em saliente contraste com a conduta seguida por Salomão foi o procedimento de Cristo quando esteve aqui na terra. O Salvador, embora possuindo todo o poder, jamais usou este poder para seu próprio engrandecimento. Nenhum sonho de conquistas terrenas, de grandezas mundanas, maculou a perfeição de seu serviço pela humanidade. As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, disse ele, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. São Mateus capítulo 8, verso 20. Os que, em resposta ao chamado da honra, têm entrado no serviço do obreiro mestre, podem bem estudar seus métodos. Ele tirou vantagem das oportunidades encontradas ao longo das movimentadas vias. Nos intervalos de suas jornadas de um para outro lado, Jesus permanecia em Cafarnaum, que passou a ser conhecida como a sua cidade. Situada na estrada de Damasco para Jerusalém e Egito e para o mar Mediterrâneo, era esta cidade bem apropriada como centro do trabalho do Salvador. Pessoas de muitas terras passavam através da cidade, ou nela se detinham para descanso.
Aí Jesus se encontrava com pessoas de todas as nações e categorias, e assim eram suas lições levadas a outros países e a muitas famílias. Por este meio era despertado o interesse nas profecias que apontavam para o Messias. A atenção era dirigida para o Salvador e sua missão era levada perante o mundo. Em nossos dias, as oportunidades de entrar-se em contato com homens e mulheres de todas as classes e diferentes nacionalidades são muito maiores que nos dias de Israel. As movimentadas vias de comunicação têm se multiplicado por milhares. Assim como fez Cristo, os mensageiros do Altíssimo devem hoje tomar posição nessas vias movimentadas, onde possam encontrar-se com multidões que passam de todas as partes do mundo. Como ele se ocultou em Deus, devem eles semear a semente do Evangelho, expondo perante outros as preciosas verdades das Sagradas Escrituras, que lançarão profundas raízes na mente e no coração e germinem para a vida eterna. Solenes são as lições do fracasso de Israel durante os anos em que, tanto o rei como o povo se desviaram do alto propósito que tinham sido chamados a cumprir. Seja onde for que eles tenham sido fracos, a ponto mesmo de cair, o Israel de Deus hoje, os representantes do céu, que constituem a verdadeira Igreja de Cristo, devem ser fortes, pois para eles é transferido o encargo de concluir a obra confiada ao homem e de anunciar o dia do ajuste final. Contudo, as mesmas influências que prevaleceram contra Israel no tempo do reinado de Salomão ainda se lhes antepõem. As forças do inimigo de toda a justiça estão fortemente entrincheiradas, e a vitória só pode ser ganha mediante o poder de Deus. O conflito que temos diante de nós exige espírito de abnegação, desconfiança própria, confiança em Deus somente e o sábio uso de toda oportunidade para a salvação de almas. A bênção do Senhor será concedida à sua igreja, à medida que esta avance unida, revelando ao mundo que jaz nas trevas do erro a beleza da santidade, manifesta num espírito de abnegação semelhante ao de Cristo, na exaltação do divino, em vez do humano, e no amoroso e incansável serviço pelos que tanto precisam das bênçãos do Evangelho.